Olá, pessoal, boa noite. Boa noite a todos. Meu nome é Adriana. Eu venho aqui hoje trazer uma live representando o Centro de Caridade Jesus, Luz e Verdade, aqui na cidade onde eu moro, em Santo Antônio de Posse. Então, antes da gente iniciar a preleção da noite, eu vou passar alguns recadinhos para vocês. Gostaria que vocês me posicionassem se vocês estão me ouvindo, antes da gente iniciar, se o som tá bom. Boa noite. Estou vendo o pessoal da boa noite. Só me posicionem se vocês estão me ouvindo, se está tudo bem o som. A Fátima Ramison, a Carla, boa noite, Leida, Fátima de Pedreira, está falando que o som está bom. Muito boa noite a todos. Vamos aguardar só mais um pouquinho. Carlinha também falou que está jóia. Legal. Legal. O pessoal que toma conta da assistência social, Ana Rita, né, principalmente, pedir para vocês, né, doação de alimentos, porque nós assistimos várias famílias aqui da nossa cidade, Santo Antônio de Posse, e todo mês nós ofertamos cerca de 30 cestas básicas. E esse mês estava bem contadinho a parte do arroz, do óleo, né? Esses alimentos que subiram bastante de preço. Então, para o próximo mês, se vocês puderem nos ajudar, e para o Natal também a gente doa as cestas básicas, se vocês quiserem, né, se integrar com pessoas que ajudam outras, toda ajuda vai ser bem-vinda. Nós estamos fazendo alguns bazares de roupas usadas, né, do brechó, porque tem muita doação que a gente tem um bazar, um local fixo no nosso centro, aqui em Santo Antônio de Posse. Só que o nosso bazar é bem pequenininho, apertadinho. Então, a nossa coordenadora teve ideia de fazer vários bazares aí, né? A gente já teve um. Então, as roupas foram colocadas todas na rua, a preços bem acessíveis. Roupas usadas, mas em bom estado aí, né? Então, se vocês também quiserem nos doar roupas, utensílios domésticos, leite também nós doamos, tá? Então, esse próximo bazar de roupas usadas vai ser dia 14 de novembro, no sábado de manhã, às 9 horas da manhã. E o próximo, mais para frente, no decorrer aí, a gente vai avisando vocês, tá bom? Então, vamos fazer a nossa oração inicial, fechar um pouquinho os nossos olhos, vamos nos interiorizando, buscando a figura do nosso querido Jesus, nosso divino mestre, nosso amigo de todas as horas, para que ele também esteja presente aqui conosco, através dessa equipe de luz, dos nossos emissários espirituais, que também estão aqui do nosso lado, no nosso Evangelho da noite. Abençoa, Jesus, a palestrante da noite, para que ela seja intuída com as boas vibrações e que ela consiga passar a mensagem que ela se propôs no estudo desta noite. Que assim seja.
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes, ó Pai, cairmos em tentações, mas livra-nos de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus. Então, eu vou lembrando vocês também, né? Se vocês quiserem, coloquem um copo de água aí perto de vocês, onde vocês estão. Pode colocar também uma jarra, se a família toda for beber, um copinho para cada um. Que no decorrer da nossa preleção, os mentores espirituais vão estar fluidificando a água de vocês, tá bom? Então, vamos lá, ao tema da nossa noite. Eu vou colocar alguns slides, mas eu vou ficar aqui no cantinho, juntinho de vocês, tá bom? Vamos lá. Isso. O nosso estudo desta noite vai ser sobre as fases do luto. Então, quando a gente está aqui na Terra, vivendo a nossa experiência terrestre, o objetivo de todos nós é buscar a felicidade, é sermos felizes. E dificilmente a gente pensa sobre esse tema, o tema da morte, né? No decorrer aí das conversas, sempre que a gente fala sobre esse tema, sobre a morte, quando vai chegar a minha morte, a hora da minha morte, as pessoas até costumam falar, para com isso, Adriana, não vamos falar disso, não. E a gente, que é espírita, o pessoal fala, nossa, aí vem vocês de novo com esse tema de morte. Mas eu acho importante a gente conversar sobre essas fases que todos nós passamos, porque tanto os ganhos, as coisas boas, quanto as perdas fazem parte da nossa vida. Se a gente quer ou não, nós sempre vamos deparar com alguma situação de perda de algum ente querido, ou mesmo assim de algum animalzinho de estimação, a perda de um emprego. Então, esse luto que a gente vai falar é sobre as perdas da nossa vida, as fases do luto, principalmente do luto de pessoas queridas. Tá bom, gente? Então, vamos começar. Eu vou começar a minha preleção trazendo um pouquinho da minha experiência quando eu fiz o curso de formação em yoga terapia. Eu sou psicóloga e sou professora de yoga. Então, a filosofia hindu, né, trazida lá atrás pelos Vedas, né, pelos hindus, eles acreditam muito nos deuses, né, no hinduísmo. E cada deus, cada deidade representa alguma coisa. Então, eles falam que no universo existem essas três forças em tudo que a gente faz. A força de Brahma. Brahma é a força da criação, aquele que criou tudo que existe de ser vivo, tudo que existe vida foi criado por alguém, e no caso, essa deidade Brahma. Vishnu, que seria a força da manutenção. Enquanto a gente tem a criação, a gente precisa manter depois. O universo tem que ser mantido pela força de Vishnu. E também Shiva, que seria a força da
transformação. A transformação como algo ligado à destruição e à morte, mas sempre com esse objetivo de transformar. Então, ó, Brahma, Vishnu, Shiva, a tríade, representando também Pai, Filho, Espírito Santo. Força da criação, manutenção, transformação. A força do início, do meio e do fim. Essas três deidades, né, existem em tudo que a gente faz. Agora, por exemplo, eu estou começando essa preleção. Então, é a força de Brahma que está aqui comigo. No decorrer da minha palestra, vai ser a força de Vishnu. No final, vamos terminar a força de Shiva. Tudo que a gente faz tem começo, meio e fim. Eu vou começar um trabalho, vai ter começo, meio e fim. Eu vou encarnar aqui na Terra. Então, a minha vida vai ter o começo, vai ter o meio e vai ter o final. Vamos lá. A gente vai falar um pouquinho hoje mais sobre a força de Shiva. Onde eu vou? Shiva, então, na filosofia indiana, representado como a destruição e a morte, mas num sentido de transformação. Então, Shiva, na visão indiana, é uma representação simbólica, é visto como o senhor dos cantos, é o curador das doenças, ele vai trazer para a gente misericórdia e compaixão, ele é o destruidor da ignorância, da luxúria, da cobiça e da raiva, despertando em nosso ser a sabedoria e o autoconhecimento. Então, Shiva aparece muitas vezes na nossa vida de uma forma brusca, através de uma doença, através da morte de um ente querido. Então, é a força de Shiva, que vem para quê? Para a gente sair desse estado acomodado, para a gente buscar uma transformação dentro do nosso ser. Desculpa. Eu trouxe aqui um pouco, a gente vai falar do ritual que acontece quando morre um ser na Índia. Eu achei interessante trazer esse conhecimento. Aliás, foi de um livro que eu li, esse aqui, ó. Chama-se O Luto e o Ritual Final de Morte na Tradição Hindu, né? Então, esse livro nos conta que na Índia, eles acreditam também, igual a gente, que é espírita, acreditam também na reencarnação. Acreditam que quando a gente morre, nossa morte física, que é somente o nosso corpo físico que morre. E só que o nosso espírito é imortal. O nosso espírito continua em outros planos, né? Então, na Índia, é muito comum o processo de cremação, e ao final, quando acontece a cremação, existe todo um ritual de 13 dias depois que a pessoa morre. Para quê? Para as pessoas da família se unirem, para rezarem. Então, eles entoam mantras, eles oram pelo falecido. Tem alguns rituais que eles doam alimentos, inclusive o arroz, né? O arroz também é comum eles levarem para o ritual do funeral.
Então, para que servem esses 13 dias? Para dar esse tempo, né, do familiar, ir elaborando esse luto, esse desligamento, para o próprio espírito da pessoa que morreu também ir compreendendo o seu processo de desencarne. E eu achei muito interessante trazer esse conhecimento para a gente, né? Eu falei de uma forma bem assim, rapidinha, bem resumida, mas se vocês tiverem interesse, depois eu passo o nome do livro para vocês lerem. No Espiritismo, no Livro dos Espíritos, Kardec nos traz a lei da destruição, assim como a lei da conservação, a lei da... todas as leis que existem, também existe a lei da destruição. E essa lei da destruição também poderia ser chamada de lei de transformação, que apresenta essencialmente uma condição inequívoca que atinge a todos os seres viventes, o aperfeiçoamento contínuo e progressivo. Então, é essa lei que o Espiritismo nos traz, né? Através do Livro dos Espíritos, pode ser comparada lá à filosofia indiana, que é a força de Shiva, né? Da transformação. E para que acontece isso? Porque o nosso planeta Terra existem milhões de espíritos, muitos espíritos que estão encarnados. Então, vocês imaginem se ninguém morresse, né? Onde caberia tanta gente? Então, é necessário que exista essa lei da destruição. Isso aí acontece na natureza, né? Onde um animal ele vai se alimentar do outro para sobreviver. As plantas, tudo que existe na natureza tem o seu começo, meio e o fim. Tem a destruição. A destruição necessária, não a destruição abusiva, que o homem incendeia florestas aí sem precisão, né? Não é uma destruição abusiva, é uma destruição natural que faz parte da vida de todos nós. Então, a gente vai entrar especificamente nesse assunto do luto, né? Então, o que seria esse luto, essa dor, quando a gente perde alguém que a gente gosta muito, ou mesmo assim, algum animalzinho da nossa casa, porque hoje em dia os cachorrinhos também fazem parte da nossa família, né? Então, o que vem a ser esse luto? A gente entende que o luto é um processo emocional que acontece aqui dentro da gente, internamente, no campo das nossas emoções, onde vivenciamos a ausência e o vazio causado por uma perda. Então, esse sentimento que nos assola, né, de vazio, de tristeza. A gente, quando recebe a notícia de alguém que falece, a gente entra num processo assim de entorpecimento. A gente fica meio passado. Às vezes a gente não aceita, não acredita. E esse processo é vivenciado de um modo individual. Cada pessoa vai sentir de um jeito, porque somos diferentes, assim como cada dedo da mão é diferente, cada pessoa tem a sua própria individualidade. Somos seres individuais. Mesmo que o acontecimento seja o mesmo que existam outras pessoas envolvidas nessa mesma dor, esse jeito da gente vivenciar o luto vai ser particular, vai ser individual. Esse processo, ele pode se dar de uma maneira natural, né, que a gente chama de normal, onde a pessoa tem um tempo para expressar suas dores e vivenciá-las. Porque assim, gente, tudo que a gente vive a nível emocional, a gente precisa de um tempo para a gente elaborar, vamos dizer assim.
Comparando aí com um alimento, por exemplo, quando a gente come alguma coisa, o nosso organismo precisa de um tempo para digerir todo aquele alimento, fazer o processo digestório. No campo emocional acontece a mesma coisa. Quando a gente vivencia uma dor, uma perda muito grande, um trauma, que é o caso da morte de um ente querido, a gente também precisa de um tempo para a gente estar digerindo toda aquela situação, toda aquela dor, toda aquela angústia, tá? Então, isso é o luto normal. Mas pode acontecer da pessoa não conseguir vivenciar aquele luto de uma maneira natural. Ela vai ficar muito tempo naquele estado de tristeza, com muito sintoma físico, de choro, de revolta, de não aceitação. A pessoa vai querer se isolar por muito tempo, né? Porque o isolamento no luto normal é normal. Mas se a pessoa prolongar muito tempo, né, esse período, esses casos requerem um olhar assim mais criterioso e uma ajuda mais especializada, né, de psiquiatra, de psicólogos. Então a gente vai ver aqui a cada etapa desse luto que todos nós vivemos, que seria um luto normal, vamos dizer assim, né? A gente sabe, antes da gente entrar nas fases do luto, que no nosso desenvolvimento saudável, essa figura que eu coloquei é de Freud, que foi o pai da psicanálise. Freud foi um dos pioneiros, né, a descobrir que temos um mundo inconsciente, além daquele mundo consciente. Temos a maior parte da nossa vida, nós ficamos aí no inconsciente, nas nossas memórias, né, na nossa caixinha. Então, Freud fala que no desenvolvimento saudável, nós passamos por vários lutos. Nós entramos em luto quando nós deixamos aquele estágio de bebê para nos tornarmos crianças. A luta pela perda dessa identidade infantil, quando a gente já está entrando na fase da adolescência, né? Depois, na adolescência, quando a gente vai ficando adulto. Então, são vários processos psicológicos que acontecem dentro da gente. A gente tem que deixar aquele bebê, aquela criança de lado, para a gente se tornar adulto. Lógico que eles ficam todos dentro da gente, né? Mas a gente precisa fazer, assim, um luto para que a outra fase aconteça. O luto pela perda do corpo saudável devido ao processo de envelhecimento ou doenças. Então, quando a gente está com o corpo saudável, recebe uma notícia, né, de uma doença grave, você tem que fazer todo aquele processo de luto, principalmente quando essa doença, né, se agrava e pode terminar em óbito. O processo de envelhecimento também, onde a partir de uma idade já começam algumas dores. A gente não. E muitas vezes as doenças nos mobilizam, nos paralisam. Então, muitas coisas que a gente fazia antes, a gente não consegue mais fazer. Então, tudo isso são lutos que a gente precisa estar lidando dentro da gente, né? Eu vou trazer para vocês as fases do luto que foram elaborados a partir do estudo dessa psiquiatra que se chama Elisabeth Kubler-Ross. Ela viveu aqui entre a gente na época de 1926 e ela desencarnou em 2004. A Elizabeth foi uma psiquiatra suíça. Ela foi pioneira no tratamento de pacientes terminais.
ela foi a primeira que introduziu o conceito aí, que começou a falar sobre a morte com os pacientes. Porque, assim, até dentro da comunidade médica, existe uma resistência dos médicos estarem abordando o conceito de morte com os pacientes, principalmente aqueles casos que eles sabem que não tem jeito. Mas eles evitavam falar. E a doutora Elizabeth, nas suas experiências, ela fazia seminários e permitia que os pacientes falassem sobre a sua dor, falassem que eles vão sim morrer. E isso ela foi percebendo que trazia um alívio muito grande. Ao contrário, quando a gente evitava falar, aí que eles ficavam mais ansiosos e deprimidos. À medida que eles foram falando e colocando sentimentos para fora da dor, do vazio, do que eles estavam sentindo, eles aceitavam um pouco mais aquele estado terminal que eles estavam passando, né? Inclusive, tem alguns livros dela muito interessantes, esse sobre a morte e o morrer. Ela tem vários livros editados, eu citei 2. Esse A Roda da Vida, esse livro é muito interessante, que é uma autobiografia da autora. Então, ela descreve toda a experiência que ela teve, né, de vida, já trabalhou em pacientes que passaram pela guerra também, e daí a vida foi levando ela para essa área aí da psiquiatria, e especialmente no trabalho de pacientes terminais, e hoje ela é uma das pioneiras, né, nos estudos aí da tanatologia e nos cuidados paliativos. Tanatologia é o estudo sobre a morte, né? E cuidados paliativos com pacientes terminais. Ela cuidou de pacientes que tinham AIDS, né, na época lá do década de 80, vários títulos de doutorado, vários livros publicados. Esse A Roda da Vida, eu li quando eu passei pela experiência da morte da minha mãe, um pouco antes da morte da minha mãe, porque minha mãe teve um câncer terminal há alguns anos atrás, em 2015, e ela faleceu em 6 meses. Então, esse processo aí do luto foi muito difícil para mim. E esse livro me ajudou muito, foi indicado pela minha psicóloga, pela minha terapeuta que me atendia naquela época. Vamos lá. Outra coisa que a doutora também observou foi o relato de experiências de quase morte. Como ela trabalhava bastante em hospitais, então as pessoas que estavam no hospital, muitas vezes relatavam experiências onde elas tinham quase morrido, mas depois voltavam para o corpo físico. Então, o espírito teve uma experiência de quase morte e depois voltava. Então, o que ela traz, né, do relato desses pacientes? Que todos eles, quando estavam nesse processo, nessa experiência de vivenciar a morte, passavam por um túnel ou uma luz, onde eles viam uma claridade muito grande e sentiam que os seus espíritos estava muito leve, sentia aquela leveza dentro de si e uma paz de espírito muito grande, né? Eu vou relatar um caso que quando eu tive uma amiga também que faleceu de câncer e eu acompanhei todo o processo dela até o seu desencarne, inclusive no finalzinho aí, a gente encaminhou ela para o centro, ela teve a oportunidade de conhecer aí a doutrina espírita, fez tratamento na nossa casa, né? Tratamento espiritual, e isso ajudou muito ela na parte do desencarne.
E uma das últimas cirurgias que ela fez, eu fui visitá-la depois que ela saiu da cirurgia, né? Aí ela me chamou e falou: Adriana, eu preciso te contar uma coisa. Eu quase morri. Não foi dessa vez que eu morri, mas eu quase morri. Você sabe que enquanto eles estavam fazendo a minha cirurgia, eu me desliguei do corpo e eu andei por todo o hospital. Ela estava internada ali na Unicamp, né? Ela falou, o meu espírito passeou por todo o hospital. Eu fui de alinhá-la. Eu fui visitar cada doente que estava internado aqui. E depois eu voltei, eu vi também uma luz muito grande, mas depois eu fui voltando para o meu corpo. Aí eu virei e falei para ela, nossa, você quase morreu mesmo, mas ainda bem que não chegou a sua hora ainda. Não chegou aquele momento, mas depois de um tempo ela desencarnou, mas a experiência no centro espírita ajudou muito e os amigos também foram muito importantes. A gente tinha um grupo de amigos e vivemos momentos muito felizes antes do desencarne dessa minha amiga. A gente vai falar rápida sobre as fases do luto, que seria a negação, a raiva, a depressão, a barganha e a aceitação. Então, a gente vai ver cada uma dessas fases agora, tá? Trazida aí pela doutora Elizabeth Kubler-Ross. Então, a primeira fase que a gente passa quando a gente tem assim a notícia de que alguém faleceu é a negação. A gente não acredita, a gente acha que pode haver enganos. Não, não é possível que está acontecendo isso. Isso acontece muito no caso de pessoas que sofrem acidentes assim muito bruscos, no caso acidentes de trânsito, né? Que a pessoa estava ali viva e conversei com ela ontem, agora ela faleceu. Então a primeira fase da negação, a gente não acredita. Quando eu tive a notícia de que um sobrinho meu faleceu com 18 anos num acidente de trânsito, quando meu marido veio me trazer a notícia, a primeira frase que eu falei foi: não, não é possível. Você está brincando comigo. Não é verdade. Então a gente não quer acreditar. Para quê? Para a gente se defender daquela dor, daquele choque, daquele desespero. Cada fase que eu vou citar aqui pode durar meses, pode durar. Não tem um tempo de duração. Pode durar pouco tempo, pode durar muito tempo, tá? Variam de intensidade, de pessoa para pessoa. E elas podem acontecer também em conjunto, todas ao mesmo tempo. A segunda fase que a gente passa é a fase da raiva. Depois que a gente passa pela negação, vem a fase da raiva. E a raiva é um sentimento que é normal, que é comum em todos nós. Todos nós sentimos raiva. É uma fase de dor, uma fase de medo, fase de culpa. É uma fase em que a pessoa às vezes culpa os médicos. Ai, mas não pode ter acontecido. Eu acho que o médico fez alguma coisa errada. Não podia ter acontecido isso. Nessa fase há um certo questionamento com relação a Deus. Muitas pessoas falam, ai, mas por que que Deus fez isso? Por que que Deus foi me tirar meu filho? A gente sabe que
perda de um ente querido, principalmente de um filho, de uma filha, é uma das maiores dores do mundo. Quem já passou por isso sabe do que eu estou falando, né? É uma dor muito grande, muito, muito, muito grande. Então tem a fase da raiva. Mas por que que foi com ele? Por que que foi com ela? É tão criança ainda. Principalmente quando é criança, né, gente? É muito difícil, muito difícil. Essa fase, quando as pessoas estão vivenciando, às vezes pode acontecer um descontrole na agressividade. Então vão no velório e começam a chorar desesperadamente no velório, de uma maneira descontrolada. Porque chorar vai fazer parte mesmo, a gente tem que chorar, mas não de uma maneira descontrolada, né? Essa é a fase da raiva. A outra fase que a gente vivencia é a fase da barganha ou da negociação. Essa fase acontece principalmente quando a pessoa ainda está doente, né? Quando a pessoa recebe um prognóstico aí de que não vai ter jeito, de um óbito, que a pessoa pode vir a óbito. Então é normal os entes queridos começarem a negociar, fazer uma barganha. Ah, eu vou prometer, né? Fazer promessa, fazer pacto com Deus. Ai, Deus, eu vou parar, eu vou deixar de comer alguma coisa que eu gosto, ela melhorar, ou eu vou parar de beber e vai se privar de alguma coisa, vai negociar. Se acontecer isso, se a pessoa tiver a chance de viver, eu vou frequentar toda semana o centro, eu vou na igreja. Então começa a fazer essas trocas com Deus na necessidade de receber um milagre, de receber uma graça. A outra fase, depois, né, que a gente passa pela negação, pela raiva, pela negociação, vem a fase da depressão, a fase de um grande sofrimento, de uma dor muito grande, os sentimentos de tristeza. Então vem a vontade de chorar, o isolamento, a gente não quer conversar com ninguém, a gente acha que tudo está cinza. Por quê? Porque faz parte desse processo de luto. O luto, geralmente, normal, dura cerca de 1 ano. É uma fase que a gente vai ter aqueles momentos que a gente vai lidar, né, com o nosso dia a dia, vai fazendo nossas atividades, mas vai ter uma fase, esses momentos que a gente precisa chorar, a gente precisa lembrar, a gente precisa digerir tudo isso que está acontecendo, né? Então, muitas vezes, quando a gente está assim, mais quietinho, mais isolado, as pessoas que estão à nossa volta não entendem muito. Não estou falando só da depressão do luto, mas todo depressivo, o depressivo, ele precisa de ajuda, ele precisa de acompanhamento, e não de você sugerir que ele faça alguma coisa, ele vai fazer se ele tiver vontade, né? Eu me lembro que até depois, nos primeiros meses, assim, depois que a gente perde alguém querido, quando eu perdi minha mãe, eu não podia assistir filme que tinha caixão, que tinha velório, eu chorava bastante, lembrava. Mas isso aí é normal e é bom você colocar esse choro para fora. A gente vai dando conta, né, que a gente não vai conseguir trazer a outra pessoa de volta, que isso é uma realidade que aconteceu e que não vai voltar, pelo menos nessa vida, né?
A última fase é a fase da aceitação. Depois que a gente passa por todo esse processo de dor, de luto, vem essa fase final da aceitação, onde essa dor, esse sofrimento, essa angústia, esse desespero fica um pouquinho mais brando, né? Nós conseguimos aceitar a realidade, aceitar que foi inevitável, que a morte daquele ser precisou acontecer daquele jeito, daquele momento, que não foi culpa de ninguém, que cada um fez o melhor que pôde para evitar, né? Lógico que ninguém quer que ninguém morra. A gente vai fazer de tudo para cuidar, né? Hospitais, levar nos médicos. Mas quando não tem jeito, a gente precisa aceitar. E a gente vai começando a perceber que a vida pode continuar. Aos poucos, vamos voltando a ter aquela vontade, o prazer em fazer as coisas que a gente gosta, né? Vamos tendo, voltando o sorriso. A gente fala que a gente volta a sorrir quando a gente aceita que perdeu o ente querido. E é muito legal aqui, nessa fase, que a gente pode estar fazendo uma brincadeira, né? A brincadeira do tapetinho vermelho das boas lembranças. Então, para a gente lidar um pouco melhor com essa dor, a gente pode imaginar um tapetinho vermelho entrando até dentro do nosso coração. E lá nós vamos trazer as boas lembranças, tudo aquilo que a pessoa nos trouxe de bom, tudo aquilo que ela nos fez crescer, tudo aquilo que ela nos passou, todos aqueles momentos que nós vivemos juntos. Esses momentos vão estar para sempre em nossos corações. E a gente nunca vai perder, né? Esses momentos bons que nós vivemos com aquela pessoa que se foi. É importante, então, a gente conversar sobre a morte, né? Admitir que essa realidade existe para todos. Conversar sobre isso com as crianças, com os adolescentes. Por quê? Tem gente que quer esconder a morte das crianças, né? Ai, morreu a vovó, morreu o vovô, ai, não vamos falar nada pro netinho, né? Não deixa ir no velório. Então, tem que falar que morreu sim, tem que deixar ir no velório se quiser, né? Leva um pouquinho para se despedir também. Hoje em dia a gente não pode, né? Por conta do Covid. Mas precisa falar disso. Porque senão vai ficar um vazio muito grande na cabecinha dessa criança. Ah, para onde que minha avó foi? Foi para o céu. Ai, mamãe, vamos pegar um avião e ir para o céu também? Que eu tô morrendo de vontade de ver vovó e vovô. Então, vamos falar abertamente, vamos falar a verdade para as nossas crianças, porque tudo isso faz parte, né? É outro lado da vida. A morte é outro lado da vida. Então, esse luto pode ser um processo e uma oportunidade de transformação. Explicar de uma maneira simples, né? A experiência da borboleta e da lagarta, enquanto nós estamos encarnados, o nosso corpo tem esse casulo, essa vestimenta. Depois que a gente morre, a gente vai se transformar e o nosso espírito vai se libertar, igual a borboleta, que vai poder voar, vai poder entrar numa outra dimensão. Como nós acreditamos, né? Que nós estamos aqui de passagem, que a nossa vida é comparada a uma viagem,
E nessa viagem, nós precisamos adquirir as experiências necessárias para quê? Para a nossa evolução, para o nosso aprendizado, para que a gente continue crescendo enquanto espíritos. Espíritos que somos espíritos eternos. E é para a eternidade que nós estamos caminhando. Então, a morte não precisa ser uma experiência que a gente tenha tanto medo, né? A gente tem medo do desconhecido, a gente tem medo do que a gente não conhece, a gente tem medo do aniquilamento. Mas a experiência da morte, como alguns relatos e como muitos espíritos, através das psicografias, nos dizem, a morte pode ser também uma luz no fim do túnel. Pode ser luz, pode ser vida, pode ser transformação. Porque na natureza nada se cria, nada se perde e tudo se transforma. Nós também vamos nos transformar quando nós todos deixarmos esse corpo físico. Então, meus amigos, o Espiritismo, as religiões, são crenças que nos ajudam a enfrentar momentos difíceis, momentos de dor, e acreditando nesse protetor espiritual do nosso planeta Terra, acreditando em Jesus, vamos ter a certeza de que um dia nós encontraremos os nossos entes queridos e nós vamos ter a oportunidade de estarmos com eles novamente, tanto no plano espiritual, quanto depois, à medida que nós reencarnarmos aqui na Terra novamente. Juntamente com quem? Com os nossos entes queridos, que já fizeram parte do nosso passado, fazem parte do nosso presente e vão fazer parte de novas encarnações. Então, eram essas as minhas palavras. E eu vou fazer a oração. Pode deixar. Tá. Eu vou fazer agora a oração final, né? Quem ainda não colocou o copinho de água, ainda dá tempo. Coloca o copinho de água. E vamos então elevar os nossos pensamentos ao nosso querido Mestre Jesus, agradecer toda a falange espiritual, que essa luz se estenda, querido Mestre, a todas as pessoas que estão passando por um processo de dor, de luto, principalmente os que perderam entes queridos este ano, em virtude da pandemia, em virtude também de doenças. Querido Mestre, abençoa todos esses seres que partiram ou estão partindo para o plano espiritual, que eles sejam recebidos pelos seus entes queridos que já desencarnaram, acolhendo-os no plano maior. Abençoa, querido Mestre, todas as pessoas que estão nos ouvindo neste momento. Coloca nas águas o lenitivo para suas dores físicas, suas dores emocionais, suas dores espirituais. Abençoa, querido Mestre, todo o nosso planeta azul que passa por transformações. Deixemos o homem velho de lado para ressurgir esse homem novo, esse homem integral que acredita
na existência espiritual. Abençoa, Jesus, todos os que estão passando pela experiência do abandono, os mendigos, as pessoas que estão nos hospitais, nos asilos, nas penitenciárias. Abençoa, Jesus, todos os seres que estão encarnando neste lindo planeta azul, que está se transformando num planeta de regeneração, onde somente espíritos bons e puros vão permanecer aqui. Que a paz do Divino Mestre fique com vocês, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos e até a próxima semana. Lembrando que todas as quintas também temos as vibrações com o ar. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite. Beijo para todos.